vermelho que já está pronto, está aí. Então, vamos desejar uma boa noite a todos os nossos amigos que nos acompanham todas as sextas-feiras nas nossas lives, estudando o Evangelho segundo o Espiritismo conosco. Esse livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, é um livro maravilhoso, é um livro necessário para que nós possamos entender a problemática da vida, para que possamos nos compreender como espíritos. Então, esse capítulo 5º que nós estamos é um capítulo realmente que trata especificamente sobre a problemática da vida, dessa nossa vida encarnada. E hoje nós temos um tema interessante, já falamos sobre a justiça das aflições, já falamos sobre as causas atuais das aflições, e hoje vamos falar sobre as causas anteriores das aflições. Então, nós hoje estamos contando aqui com a nossa amiga Rony Érica, trabalhadora lá do grupo Centro Espírita Irmão Leite, não é isso? Exatamente. Pronto, então ela vai estar aqui para desenvolver o tema para nós. Tudo bom, Rony Érica? Tudo bem, graças a Deus. Tudo bem com vocês? Tudo tranquilo. Nós estamos aqui também com a Ruth, nossa companheira aí de todas as horas. Infelizmente, estamos um pouco afastados da Casa Espírita devido a essa pandemia que está assolando. Mas estamos aqui, né, Ruth? Isso. Boa noite, Rony Érica. Seja bem-vinda. Boa noite. Obrigada. Em nome do Grupo de Estudos Espíritas Jaime Hollenberg, agradecemos a sua presença conosco na noite de hoje. E boa noite aos nossos amigos que já estão presentes aqui conosco, que nós possamos ter hoje um bom estudo e um bom aprendizado da doutrina espírita. Seja bem-vinda. Obrigada. Tá bom, nós vamos fazer a prece inicial e logo em seguida a Ruth vai fazer uma leitura. Eu acho que é só o item 6, né, Ruth, que você vai ler? Isso, só o item 6, mas a gente vai estudar do item 6 ao 10, eu acho. Ao 10, né? Ao 10. Esse tema são esses 6 a 10, os itens. Mas nós vamos fazer uma leitura só do item 6, mas seria bom depois os nossos amigos pegarem seus evangelhos e depois lerem na íntegra, que é muito interessante as colocações de Allan Kardec sobre o tema. Muito importante. Tá? E no final da nossa live, nós vamos falar um pouco sobre o nosso aniversário, que vai acontecer no dia 17 de novembro, próximo dia 17 de novembro. Né? Então, estaremos completando 19 anos e já temos uma surpresa. Para o dia do nosso aniversário. Então, pessoal, aí aguarde até o final, que no final da live nós vamos dar os avisos sobre o nosso aniversário. Então, vamos fazer a nossa prece. Vamos acerenar os nossos corações. Vamos elevar pensamento a Deus, esse Pai de infinita misericórdia e amor. Vamos agradecer a Ele a oportunidade desta encarnação, onde temos a possibilidade de trabalhar para evoluir o espírito, contando sempre com o auxílio do nosso irmão maior Jesus, companheiro inseparável, que nos auxilia em todos os momentos da vida, e também da companhia fraterna, da espiritualidade amiga, que sempre está do nosso lado, nos influenciando para a prática do bem. E que esses estudos evangélicos que fazemos todas as sextas-feiras
onde temos a oportunidade de estudar o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita, possamos fortalecer as nossas almas para enfrentarmos as dificuldades da vida e alcançarmos, assim, de forma cristã e fraternal, o reino propagado por Jesus e que ele chamou de reino de Deus. Fique conosco, Senhor Jesus, nos amparando, nos envolvendo no seu amor, hoje e por todo sempre. Que assim seja. Que assim seja. Bem, a Ruth vai fazer a leitura, né, da mensagem, do item 6, e logo em seguida passa a palavra para você, tá ok, Nérica? Uhum. Ok. O item 6 do capítulo 5, que é Bem-aventurados os aflitos. E hoje a gente vai estudar as causas anteriores das aflições. O item C. Mas se há males nesta vida, de que o homem é a própria causa, há também outros que, pelo menos em aparência, são estranhos à sua vontade e parecem golpeá-lo por fatalidade. Assim, por exemplo, a perda de entes queridos e dos que sustentam a família. Assim também, os acidentes que nenhuma previdência pode evitar. Os reveses da fortuna, que frustram todas as medidas de prudência. Os flagelos naturais e ainda as doenças de nascença, sobretudo aquelas que tiram aos infelizes a possibilidade de ganhar a vida pelo trabalho, as deformidades, a idiotia, a imbecilidade e etc. Os que nascem nessas condições nada fizeram seguramente nesta vida para merecer uma sorte tão triste, sem possibilidade de compensação, e que eles não puderam evitar, sendo impotentes para modificá-las e ficando à mercê da comiseração pública. Por que, pois, esses seres tão desgraçados, enquanto ao seu lado, sob o mesmo teto e na mesma família, outros se apresentam favorecidos em todos os sentidos? Quer dizer, por fim, das crianças que morrem em tenra idade e só conheceram da vida o sofrimento? Problemas, todos esses, que nenhuma filosofia resolveu até agora. Anomalias que nenhuma religião pode justificar e que seriam a negação da bondade, da justiça e da providência de Deus, segundo a hipótese da criação da alma, ao mesmo tempo que o corpo, e da fixação irrevogável da sua sorte, após a permanência de alguns instantes na Terra. Que fizeram elas, essas almas que acabam de sair das mãos do Criador, para sofrerem tantas misérias no mundo e receberem no futuro uma recompensa ou uma punição qualquer, se não puderam seguir nem o bem e nem o mal? Entretanto, em virtude do axioma de que todo efeito tem uma causa, essas misérias são efeitos que devem ter a sua causa, e desde que se admita a existência de um Deus justo, essa causa deve ser justa. Ora, a causa sendo sempre anterior ao efeito, e desde que não se encontra na vida atual, é que pertence a uma existência precedente. Por outro lado, Deus, não podendo punir pelo bem que se fez, nem pelo mal que não se fez, se somos punidos, é que fizemos o mal. E se não fizemos o mal nesta vida, é que o fizemos em outra. Esta é uma alternativa a que não podemos escapar, e na qual a lógica nos diz de que lado está a justiça de Deus. O homem não é, portanto, punido sempre, ou completamente punido na sua existência presente, mas jamais escapa às consequências de suas faltas. A prosperidade do mal é apenas momentânea, e se ele não expia hoje, expiará amanhã, pois aquele que sofre está sendo submetido à expiação do seu próprio passado. A desgraça que, à primeira vista, parece imerecida, tem, portanto, a sua razão de ser,
E aquele que sofre pode sempre dizer: perdoai-me, Senhor, porque eu pequei. E eu passo a palavra para a nossa amiga Roniérica para ela dar continuidade ao tema de hoje. Obrigada. Boa noite a todos. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. É com muita alegria que recebi esse convite de vir aqui participar com vocês desse estudo aqui junto com o Centro Espírita Jaime Hollenberg. Né? Então, assim, falar sobre o Espiritismo é algo que me alegra muito, porque por ser uma doutrina consoladora, por ser uma doutrina que nos instrui de uma forma assim abrangente, que expande os nossos horizontes, sempre quando a gente está em contato com ela, seja estudando individualmente, seja explanando, a gente está trazendo mais reflexões para a nossa alma e ajudando no nosso crescimento espiritual. E nesse nosso estudo de hoje, a gente vai falar sobre um tema que ele traz muitas luzes para a nossa reflexão como espírito imortal, que é sobre as aflições, coisa que todos nós, como espíritos encarnados, passamos na nossa vida. Afinal, quem de nós aqui nesse planeta de meu Deus nunca passou por uma aflição? Então, a aflição, ela faz parte da nossa vida. Agora, a gente compreender a causa dessa aflição, por que nós passamos, exige de nós uma reflexão muito mais profunda para que a gente tenha respostas onde o nosso raciocínio possa abarcar. Então, vão ter aflições que nós vamos passar, ou que nós já passamos, nas quais a explicação dessa vida não vai fazer sentido nenhum. Como a gente viu aqui no texto, como a gente pode compreender certas aflições, como, por exemplo, crianças que nascem já com doenças, crianças que nascem com defeitos físicos, famílias que têm problemas e dificuldades, enquanto que outras vivem uma vida que aparentemente é de calmaria. Então, como que a gente pode compreender tudo isso diante da justiça divina? Se a resposta não está nessa encarnação, a lógica vai nos dizer que ela está em encarnações passadas. E aqui a gente vai refletir a vida na seguinte forma: nós não podemos compreender a nossa realidade analisando e vendo apenas com a nossa visão de um espírito que tem só uma encarnação. Porque senão muita coisa vai ficar sem sentido, muita coisa vai ficar sem resposta. Então nós temos que nos perceber como espíritos imortais. E perceber também que as nossas encarnações, né, como o Espiritismo explica, nós temos várias encarnações, elas não são caixinhas separadas, onde eu sou pessoas diferentes e que uma não tem ligação com a outra. A minha visão para compreender a minha realidade e as vicissitudes, ou seja, as variações e as mudanças que acontecem na minha vida, ela deve ser assim. Eu tenho uma vida de espírito imortal que é linear. Essa vida de espírito imortal, ela se entrelaça entre várias encarnações. Então, as encarnações que eu já tive para trás, elas são solidárias, elas se ligam e têm relação umas com as outras. E essa percepção da realidade, que é o que o Espiritismo nos ensina, nos faz compreender melhor o que acontece com a gente. Então, eu vou compreender que o que passa comigo, aquilo que eu estou passando que hoje me traz sofrimento, que hoje me traz uma aflição, tem uma causa no passado. E essa causa atual, ela pode ser tanto como uma expiação, como pode ser como uma provação. Como que é isso? Nós, como o Espiritismo explica, nós somos espíritos que estamos numa evolução e nós iniciamos como? Simples e ignorantes. Ou seja, nós não iniciamos com erros nem perfeitos nem imperfeitos. Nós iniciamos da estaca zero, criando a nossa realidade a todo momento. Nesse início de experiência humana, de experiência como espírito, eu vou criando a minha vida. Eu vou criando as minhas experiências e tendo relações com outras pessoas. E nesse desencadear de relações, eu acabo fazendo muita coisa. Faço coisas boas, faço coisas ruins. E nessas experiências, se eu compreender que eu tenho muitas encarnações para trás, eu vou imaginar que, como eu sou um espírito que estou ainda crescendo, que sou um espírito imperfeito,
para trás eu já cometi erros. E esses erros que eu cometi para trás são erros onde eu preciso aprender a crescer. E nesse aprendizado de crescimento, eu passo por aflições temporárias. E aí que vem a beleza do Espiritismo. Porque o Espiritismo, como consolador prometido, trazido por Jesus, ele vem nos mostrar que, por mais que eu tenha uma aflição agora, essa aflição é passageira. Essa aflição, ela vai passar. E vai chegar um momento que, quando eu alcançar uma etapa da evolução, onde eu vou ter todos os meus defeitos já modificados para virtudes, eu não vou ter mais nenhum sofrimento, porque a minha visão de espírito vai ser aquela visão de espírito voltado para o amor e voltado para o bem e para o conhecimento. A gente vai ver lá no livro O Céu e o Inferno, numa parte muito legal, muito interessante, que eu gosto muito, que é o Código Penal da Vida Futura. Né? E lá, de uma forma muito didática, o Allan Kardec ele mostra qual é o código divino para a justiça. E lá, em um dos itens lá, ele vai dizer o seguinte, que para cada defeito que nós temos, para cada ponto a melhorar que nós temos, é motivo para um sofrimento. E para cada virtude adquirida, é um motivo de felicidade. Então, significa que os nossos sofrimentos, as nossas dores, elas têm relação com a nossa condição evolutiva, né, que é temporária. E como que a gente vai passar por isso para uma vida melhor? A gente vai ter, nesse emaranhado de informações, uma lei que se vale para todos os espíritos de todo o universo, que é a lei de ação e reação. Então, tudo que eu faço, utilizando o meu livre-arbítrio, ele vai ter uma consequência. Então, quando eu cometo algo que infringe a lei divina, ou seja, quando eu faço mal para alguém, ou quando eu faço mal para mim mesmo, eu vou ter que reparar esse mal. E como que se dá esse processo? Se dá de 3 formas: arrependimento, expiação e reparação. Então, falando assim de uma forma bem breve, né? No arrependimento, você vai ter aquela mudança mental, aquele desejo de que você não vai mais querer fazer aquele mal. Você se arrepende, você não quer mais ser aquela pessoa que prejudica alguém de determinada forma. Então, vamos dar um exemplo aqui concreto. Vamos imaginar que, numa encarnação passada, por exemplo, eu matei o meu irmão para poder ficar com a herança toda. Minha família era rica e meus pais morreram. Só que, como eu tinha um irmão, os meus pais morrendo, a herança eu vou ter que dividir com ele. Só que aí o que acontece? Eu, no meu egoísmo, né? Nessa minha historinha aqui que eu estou contando, no meu egoísmo, o que eu penso? Se ele morrer, a herança vai ficar toda para mim. E eu vou poder ter mais dinheiro, mais luxo e conforto. Então, eu vou simular aqui um suicídio ou uma morte acidental. Ninguém vai perceber que eu o matei. Aí eu faço alguma coisa, dou veneno, qualquer coisa, e meu irmão morre. E o que acontece? Eu usufruo a minha encarnação passada, ou alguma encarnação para trás, de todo o luxo que eu consegui através de um assassinato ocultado pela justiça dos homens. Só que como Deus escreve as leis divinas na nossa consciência, aqui naquela encarnação, minha consciência começa a me deixar incomodada por aquilo, eu não fico em paz. E quando eu desencarno, a minha consciência me cobra e eu me arrependo disso. Eu sofro por aquilo, a minha consciência me cobra, porque a consciência ela é um juiz silencioso, que vem nos cobrar quando a gente desencarna. E o que acontece? Como eu me arrependi, eu penso, olha, eu não quero mais fazer isso, eu não quero mais ser uma assassina para usufruir de bens materiais. Então vem o arrependimento. E o que vem logo em seguida? Vem a expiação. Eu vou passar pelo remédio amargo que eu fiz o outro passar, como uma forma de resgatar a minha alma de um débito do passado e aliviar a minha consciência. Então eu vou encarnar e vou passar por uma experiência onde eu vou ser roubada, onde você também, de alguma forma, passar por um assassinato ou por uma morte e perder tudo. Eu vou passar por uma experiência que eu fiz o outro passar. E logo em seguida vem a reparação, ou seja, devolver o mal com o bem. Então, aquele meu irmão
que eu matei em encarnação passada, ele volta a encarnar comigo, porventura, ou talvez como o meu filho, por exemplo, e eu adquiro uma fortuna, e toda a fortuna eu dou para ele, toda a educação eu dou para ele, toda mágoa que porventura ele tiver de mim, se ele não tiver me perdoado, eu vou ter que aguentar aquele rancor dele, aquele desamor que eu criei, e vou doar amor para ele, e vou dar a ele aquilo que eu tirei. Então, arrependimento, expiação e reparação. Ou seja, tudo que nós fazemos vai ter uma consequência para nós. Então, o que nós estamos vivenciando hoje, ela tem uma relação com o passado, seja como expiação, seja como provação. De toda forma, o que nós passamos tem um propósito, a gente crescer para ser feliz de verdade e chegar próximo de Deus. Então, se o que eu estou vivenciando é uma expiação, é uma dor muito grande, ou é uma provação, independente dos dois. Quando eu estudo o Espiritismo, nós que somos espíritas ou somos adeptos, admiradores do Espiritismo, quando eu entro em contato com os ensinamentos dessa doutrina maravilhosa, eu vou compreender que por trás de toda essa aflição que eu estou passando, Deus me ampara, Deus cuida de mim, e que aquilo que eu estou passando vai ser temporário. Um dia aquilo vai passar. Mas para eu compreender isso, eu tenho que ter uma fé raciocinada, para não ser aquele ensinamento e aquela reflexão infantil. É assim mesmo, porque é assim, não tem explicação. Mas não, o Espiritismo, por ser uma religião, por ser uma doutrina que é religião, é ciência, é filosofia, é pautada na fé raciocinada, o que é que ela vai nos ensinar? Que tudo aquilo que nós passamos tem um propósito e tem uma razão de ser. Então, as dores que nós passamos, elas vão ter para nós um consolo. Né? Por isso o Espiritismo é consolador. E ela vai ter um consolo de nos ensinar que nós não somos vítimas, nós não somos algozes, não existe vítima e não existem algoz, não existe o vilão e o bonzinho, o coitadinho e o malvado, não existe isso, na verdade. O que existe são espíritos que têm relações muito complexas, de muito tempo, de várias vidas, e que essas relações acabam tendo consequências e retornos de encontro nessas vidas. Então, o que eu posso refletir? Que aquilo que acontece comigo hoje tem uma razão de ser, ou nessa encarnação, ou encarnação passada, ou encarnações passadas. De toda forma, tudo que vier a me acontecer tem um propósito, e é o propósito do bem. Se eu tiver uma visão de espírito no qual eu só percebo uma encarnação, o que me acontecer não vai ter total sentido. Porque vamos pensar. Se eu imaginar que a vida só tem um propósito, ou seja, se eu imaginar que não existem encarnações, só tenho essa vida, que sentido vai ter para mim eu fazer a caridade, perdoar, fazer o bem, se só existe uma vida? Analisando pelo raciocínio, o melhor que eu vou fazer, pensando dessa forma, é pensar só em mim e ser egoísta. Porque se no final tudo vai acabar, se no final ou vai dar em nada, ou eu não vou me encontrar, um vai para o céu, outro vai para o inferno, e lembrando que aqui eu não estou fazendo crítica a nenhuma religião, apenas uma reflexão na parte filosófica que o Espiritismo nos dá. Se eu for pensar dessa forma, numa só vida, o que vai fazer sentido para mim é ser egoísta. Agora, se eu compreendo que nas várias encarnações isso reforça os laços de família, aquelas pessoas às quais eu amo, eu vou me encontrar novamente, aí faz sentido eu perdoar, aí faz sentido eu fazer o bem, porque eu vou compreender que aquilo que eu faço para o outro é, na verdade, uma felicidade que não só estou dando outro, mas que eu também estou sendo feliz. Eu vou compreender que a minha felicidade só vai existir de verdade quando eu começar a pensar e a fazer a felicidade do próximo. Então, quando eu venho nessa vida e passo por uma aflição, eu compreendo que eu estou resgatando o passado, estou crescendo espiritualmente, e que se eu sou um espírito imortal, onde tudo que eu passo, um dia vai deixar de existir aquelas dores,
onde futuramente eu vou ser mais feliz, aí sim fica mais fácil para mim de compreender muita coisa que acontece comigo. E muitos podem até pensar assim, alguns pensam assim, poxa, mas eu tenho várias encarnações, porém eu não lembro do passado. Como que eu vou resgatar algo do passado se eu não me lembro? Seria melhor se eu lembrasse. Só que aí a gente pensa assim que seria o contrário disso, porque quando Deus permite que nós esqueçamos o passado, na verdade, ele está fazendo uma tremenda caridade. Porque nós, como espíritos endividados, se nós pelo menos lembrássemos de poucas encarnações para trás, a nossa mente, a nossa consciência não ia aguentar. Porque a gente ia se deparar com erros graves que nós fizemos, iríamos perceber pessoas próximas de nós, nas quais ou nós prejudicamos, ou as pessoas nos prejudicaram, e isso ia dificultar a reconciliação. Porque o que, que Deus faz? Se duas pessoas estão com mágoa ou com ódio, Deus permite que elas encarnem juntas para que elas aprendam a se amar. E se aquela pessoa que eu prejudiquei no passado, ela volta a encarnar próximo de mim para eu aprender a amá-la, mas se eu percebê-la como inimigo do passado, fica difícil para mim. Agora, se eu tenho um esquecimento nessa encarnação, fica mais fácil. E isso me faz lembrar um trecho do livro Libertação. Esse livro que foi psicografado pelo Chico Xavier, né, onde tem relatos de André Luiz, onde conta uma história linda, que é o resgate do Gregório, né, um espírito que temporariamente estava voltado para o orgulho, para o egoísmo, e esse espírito no mundo espiritual, ele vivia nas zonas mais densas, mais trevosas aqui da região espiritual do planeta Terra. Só que esse espírito, ele tem uma mãe espiritual que o ama muito, o nome dela é Matilde. Um espírito muito elevado, que fica em colônia espiritual que está acima, que é mais elevada do que a colônia nosso lar. E a Matilde, ela vem pedir ajuda para auxiliar o Gregório, né? E em um dos capítulos desse livro, antes da Matilde, eu não vou dar aqui spoiler para quem não leu, mas vou só citar um trechinho. Antes da Matilde concluir esse propósito dela de ajudar o Gregório, o que é que ela faz? Ela vem para uma reunião com outros espíritos, junto com o André Luiz, e o André Luiz junto com outros amigos. Então, a Matilde, que é um espírito elevado, vem aqui à Terra, no mundo espiritual, e se reúne com outros espíritos. E que outros espíritos são esses? São espíritos que sofrem arrependidos pelos erros que eles fizeram na Terra. Então, nessa reunião onde ela vem, vai ter espírito arrependido, vai ter uma mulher arrependida, porque na encarnação passada ela tinha usufruído da vida dela e não tinha respeitado a família, tinha vivido de forma leviana, somente para luxúria, para paixão. Vai ter outro espírito arrependido porque cometeu assassinato, outro arrependido porque perdeu tempo na vida. Então, vão ter esses tipos de espíritos lá, aflitos, arrependidos, ansiosos para que a sua consciência fique tranquila, e para essa consciência ficar tranquila, eles anseiam por uma encarnação, para que eles possam esquecer o erro que eles fizeram e possam recomeçar e limpar o passado. Olha que interessante. Enquanto muitas vezes a gente aqui, de forma equivocada, pedimos para lembrar o passado e desejamos, espíritos que erraram no mundo espiritual, almejando por uma encarnação para poder ficarem em paz, anseiam por esse esquecimento. E o que é que a Matilde fala, dentre várias coisas, né, lindas que ela fala? Isso está lá no capítulo 18, né, quem quiser dar uma olhadinha lá, do livro Libertação. Uma das coisas que ela fala, ela diz assim, ó, que vocês quando vocês forem, isso eu estou colocando numa linguagem simples, mas na minha linguagem, mas é claro que ela fala de uma forma muito linda. Quando vocês forem reencarnar, que vocês não almejem, que vocês não desejem apenas o esquecimento do passado, mas que vocês utilizem isso usando a vontade de vocês para fazer o bem, para se corrigirem. Então ela diz assim, ó, não vão lá para encarnar só para esquecer o passado, não. Encarnem e enfrentem a expiação e a provação de forma proveitosa.
de uma forma que quando voltarem aqui, vocês não se arrependam pelo tempo perdido. Ou seja, o esquecimento do passado é uma bênção divina que nos é dada como caridade, para que a gente possa recomeçar. E isso é maravilhoso, poder recomeçar. Ou seja, o Espiritismo ele vem nos ensinar que todos nós somos merecedores de uma nova chance. E que mesmo que eu não me sinta amparado, nós somos amparados o tempo todo. O tempo todo. Por mais que eu não perceba. Então, não importa o seu grau evolutivo. Deus ele não vai amar você seguindo critérios ou condições de evolução. Então, Deus ama mais. Então, eu vou dar aqui um exemplo assim, bem pintado com cores bem fortes, certo? Que pode até dar um choque, assim, pela pessoa que eu vou citar. Será que Deus ama mais quem? Jesus ou Hitler? A gente sabe, estudando a história, o que aconteceu, né? Jesus ama mais quem? Então, a gente pode pensar, Deus ama mais Jesus, porque Jesus é puro, é perfeito, fez o bem. Mas, porém, entretanto, Deus ama tanto Jesus quanto Hitler igual. Por quê? Porque Deus é injusto? Não. Porque Deus, na sua infinita perfeição, ele nos ama como espírito, independente se você está numa fase inferior ou espírito puro. Então, por mais que eu erre, por mais que eu seja imperfeito, o amor de Deus por mim não vai mudar. O amparo dele não vai mudar. E nisso, o Espiritismo, ele vem nos dar um ensinamento que nos tira da zona de conforto. Mas, ao mesmo tempo que nos tira da zona de conforto, nos dá uma liberdade e uma autonomia de nos compreender como criadores da nossa própria vida, que seria nos tirar da condição de vítima. Ou seja, nós não somos vítimas, nós estamos criando a nossa realidade e o nosso destino a todo momento. Tudo que nós pensamos, nós sentimos e nós criamos uma ação. Então, nós que estamos aqui nesse momento, nós pensamos que estamos aqui usando o nosso livre-arbítrio, não é verdade? Então, tudo começou com pensamento. Então, nós pensamos, eu vou participar daquela live porque eu quero aprender mais, quero estudar, quero crescer espiritualmente. Isso levou a um desejo, uma vontade, um sentimento, uma coisa boa. Vai ser bom, estou me sentindo feliz e agradável, né? Naturalmente, a gente sente assim. E vou participar. Estamos aqui nós participando, e a partir desse momento em que nós estamos aqui estudando o evangelho trazido por Jesus, nós estamos mudando a nossa vida. Por quê? Porque no próprio instante que nós colocamos na nossa mente ideias elevadas, como essas estudadas aqui, nós mudamos o nosso pensamento, nós refletimos sobre a realidade, e isso muda a nossa postura. Então, eu aprendo que, para eu ser feliz, eu tenho que seguir o ensinamento de Jesus. Eu tenho que perdoar. E isso vai mudar a minha conduta, porque eu vou mudar a forma que eu trato o outro. Então, em vez de eu pensar em me vingar, eu entendi, aprendo e tenho na minha mente que Jesus ensinou o quê? Que eu tenho que perdoar. Então, eu vou fazer um esforço para fazer o perdão, para praticar o perdão. E isso muda a minha realidade, porque muda a minha relação com o próximo. Ou seja, tudo que nós vivemos não é questão de Deus estar castigando. Então, não existe lá em cima um senhor idoso, de barbas brancas e grandes, com um grande caderno na mão e um lápis, anotando tudo que eu faço para quando eu desencarnar, ele vir e me julgar e decidir qual é o meu castigo de acordo com o que eu fiz. Não. No grande julgamento divino, que é perfeito e está moldado pela justiça, pela caridade e pela misericórdia, quando eu desencarno, a minha consciência e as minhas ações, o que eu penso e o que eu sinto, vão ser o peso da balança para levar as consequências daquilo que vai acontecer comigo. E a gente já vai aprender no Espiritismo que o que eu faço, olha que interessante, o que eu faço com o outro, na verdade, vai interferir na minha vida. O mal que eu faço para o outro, na verdade, eu estou fazendo para mim. Porque aquilo que eu faço para o próximo vai repercutir em mim. Da mesma forma que o bem que eu faço para o outro vai repercutir em mim. Então, se Deus, que é infinitamente misericordioso e justo, ele coloca na sua lei essa lei de ação e reação,
significa que, no próprio instante que eu estou passando por uma aflição, que eu não compreendo como causa atual, mas eu entendo com a fé raciocinada, pelo estudo do Espiritismo, que ela tem relação com vidas anteriores, eu vou passar por essa experiência de forma resignada. Eu não vou passar revoltado, eu não vou me indignar, eu não vou me revoltar, eu não vou pensar, eu não mereço, eu não aceito porque comigo. Eu vou compreender. Eu estou passando por isso, porque é uma forma de eu me crescer espiritualmente. Então, obrigado, meu Deus, porque eu estou passando por isso, porque eu sei que é temporário. Porque eu sei que, apesar de eu estar sofrendo agora, essa dor um dia vai passar. E eu vou ser feliz. E eu sei que agora eu posso estar passando por isso e não compreender. Mas, geralmente, isso que eu estou passando agora, eu pedi muito antes de encarnar. Porque olha que interessante, antes da gente encarnar, nós temos a nossa visão mais expandida, porque nós estamos fora do corpo. Então, muitas vezes, lá, quando a nossa consciência nos cobra por eu ter errado muito no passado e eu não fico em paz, eu peço muitas provações aqui. Meu Deus, eu quero nascer pobre, eu quero sofrer, eu quero dificuldade, eu quero passar toda a miséria do mundo, eu quero ser humilhado, eu quero ser maltratado, porque só assim a minha consciência vai me aliviar, eu vou ficar em paz. Aí os espíritos superiores responsáveis pela encarnação dizem assim: calma, meu irmão, calma, porque a gente vai, uma coisa de cada vez, de acordo com o que você vai aguentar. Aí você encarna, a gente encarna, passa por experiências abaixo daquilo que eu pedi, porque eu passo aquilo que eu aguento, e muitas vezes quando eu estou aqui, eu fico, vamos dizer assim, com uma venda nos meus olhos, enceguecido pela matéria, pela encarnação, e esqueço, vamos dizer assim, eu me esqueço daquele compromisso e daquela consciência que eu tive antes de encarnar. E eu acabo negligenciando a grande oportunidade que eu tive da encarnação. E muitas vezes, por mais que a minha consciência diga o caminho correto que eu tenho que seguir, que é o caminho do bem, do perdão, da resignação, muitas vezes eu ignoro essa vozinha que me buzina aqui no ouvidinho e às vezes cometo os mesmos erros. E como que eu faço para não cometer os mesmos erros? Quando nós, através do estudo do Espiritismo, aprendemos que quando a gente eleva o padrão vibratório, a gente aprende sempre isso, né? No Espiritismo, elevar o padrão vibratório. E o que é isso? Quando eu entro em sintonia com a espiritualidade maior, eu consigo entrar em contato não só com os espíritos superiores que me amam, como comigo mesmo e ter um equilíbrio para poder eu agir corretamente na vida. E para isso, eu preciso estar em sintonia com o bem. Como que eu faço isso? Fazendo o que a gente está fazendo agora, estudando Espiritismo, buscando fazer a prece, meditação, buscando assistir filmes edificantes, palestras edificantes, estudando o Espiritismo, porque tudo isso vão ser conteúdos que eu vou colocar na minha mente que vai me fazer ter um padrão vibratório mais elevado, equilibrado, e poder pensar de uma forma harmoniosa e agir com menos erros, né? Cometendo menos erros. Então, quando a gente pensa na visão do espírito imortal, quando eu me vejo como espírito imortal, eu vejo a vida de uma forma mais abrangente. O horizonte se expande. E isso faz com que eu compreenda tudo o que acontece comigo e me faz que eu aja de forma diferente, de forma mais resignada, de forma mais paciente. Né? Então, é importante que nós estudemos o Espiritismo, porque através do conhecimento espírita, eu vou entender mais o que se passa comigo. E esse estudo, esse conhecimento, ele tem que ser contínuo e constante, porque o mesmo texto que eu leio agora, que eu reflito agora, ele vai ter uma nova percepção para mim quando eu pegar o mesmo texto daqui a alguns anos, daqui a um mês, daqui a um tempo mais na frente. Porque a minha percepção da realidade, ela vai se modificando à medida que eu vou crescendo espiritualmente, à medida que a minha consciência vai despertando para a realidade espiritual. Então, é importante sempre a gente estar estudando, né, adquirindo conhecimento e buscando coisas elevadas.
Tem um livro que se chama Memórias de um Suicida. É um livro assim, muito lindo no sentido de nos dar grandes ensinamentos, né? Quem ainda não teve a oportunidade de ler, fica aí a dica. E nesse livro, a gente vai ter um relato, se eu não me engano, me corrijam quem já leu, se eu não me engano, é do espírito Mário Sobral, né? Se o nome dele não for esse, mas enfim, tem um espírito que, na encarnação dele, por ciúme, em Portugal, ele matou a amada dele, né, com a mão, enforcando ela, e depois cometeu suicídio. E o que que acontece com esse espírito? Quando ele chega no mundo espiritual, ele é amparado, ele vai para a colônia lá onde a Nossa Senhora cuida de todos os espíritos que estão lá sendo auxiliados porque foram para o mundo espiritual através do suicídio. E tem uma parte lá do livro que ele fica tão aflito e perturbado com ele mesmo, pelo fato dele ter cometido esse crime, que ele começa a ver que as mãos dele começam a sumir. O que que isso quer dizer? A nossa consciência, ela molda o nosso perispírito. E aqui a gente vai falar do perispírito de uma forma assim bem rápida para a gente poder compreender. Nós como encarnados, nós somos um ser tríplice, que tem 3 partes: corpo, físico, perispírito e espírito. Então, nós somos espíritos, que é a parte inteligente da criação, que tem um envoltório semimaterial, que é um envoltório mais sutil, uma matéria que a gente chama de quintessenciada, e que dá o formato do espírito, né? Então, isso a gente chama de perispírito. Então, quando a gente está no mundo espiritual e a gente vê um outro espírito, a gente consegue ver, como vocês estão me vendo aqui, porque ele tem um perispírito, né? É o que dá a forma para ele. E esse perispírito, ele é muito moldável, a gente chama de plástico, né? Plástico, não plástico daquela cadeira de plástico dura, mas plástico no sentido de que ele se molda muito fácil, com o pensamento. E o que é que aconteceu com esse espírito? Quando a consciência dele, lá no mundo espiritual, ele espírito desencarnado, começou a cobrar ele, incomodá-lo, por ele ter cometido o assassinato com as mãos, o perispírito dele começou a se modificar, ele começou a se ver sem as mãos. O que que poderia acontecer? Quando ele fosse encarnar, se ele continuasse com essa perturbação, ele poderia vir a encarnar e o corpo físico dele ser comprometido por isso, e ele encarnar sem as mãos. Ou seja, o mal que eu faço ao outro, ele vai ser um mal que volta para mim. Então, ele vai encarnar como expiação, passando por algo no qual ele vai viver a consequência. Então, se a gente imagina, por exemplo, um espírito que encarna e ele tem um defeito físico. E aqui nós não podemos julgar, né? Porque a vida é muito complexa, nós não podemos julgar. Ah, aquela pessoa, ela não tem um braço, então significa que na encarnação passada ela fez isso. Ah, aquela pessoa, ela tem isso, então significa... A gente não pode julgar, porque a gente não sabe qual o resgate do espírito, a gente não sabe se é uma aprovação, se o espírito pediu para encarnar daquela forma para crescer mais rápido, se é muitas vezes um débito de encarnações muito para trás, e só agora ele está vindo resgatar. Então a gente não pode julgar quem é melhor, porque na verdade não existe ninguém melhor ou pior, né? Então a gente não pode julgar ninguém olhando pela encarnação. Mas a verdade é que todos nós, de alguma forma, temos experiências nas nossas vidas que são ou expiações ou são reparação. Independente do que seja, o que a gente tem que fazer é agradecer. Senhor, muito obrigado pelo que eu estou vivendo agora. Porque eu sei que o que eu estou passando agora, eu vou ser feliz lá na frente. Que eu estou reparando, estou purificando a minha alma. Eu estou expurgando a minha alma de algo que eu fiz e que não me deixou em paz. E que só vou ser feliz quando eu passar por isso. E que eu sei que muitas vezes eu pedi. Então, por mais que eu não compreenda agora, eu confio em Ti, Deus. Eu me entrego a Ti. Porque eu sei que o Senhor é amor e o Senhor me ama e me ampara. E que essa dor que está agora, ela é temporária. E o que é 30 anos? O que são 60 anos? O que é uma encarnação? O que são 5 encarnações? Um espírito que é eterno. O que são 1000 anos para um espírito que nunca vai deixar de existir? Então, algo que parece muito grande e difícil
para quem vê a vida através de uma encarnação só, fica algo muito mais fácil e compreensível e consolador de se viver quando a gente se vê na verdadeira realidade, que é a verdade do espírito imortal. Meus amigos, eu estou olhando aqui o tempo, mas vocês me avisem quando for a hora de parar de fazer a prece, tá bom? Me ajudem aí, porque eu não sei, eu sei que são 8h17 aqui, mas eu não sei até que horas eu posso falar. Já tem 5 minutos ainda, viu, Ronério? 5 minutos? 5 minutos. Certo. Olha, nesses 5 minutinhos que nós temos, eu gostaria que nós fizéssemos uma reflexão para nós mesmos, como algo que fosse trazer uma força para a gente. Que a gente compreendesse o seguinte: eu sou um filho de Deus, eu fui criado por Deus, e eu tenho a centelha divina dentro de mim. Eu sou um ser que eu tenho um grande potencial, eu tenho muitas forças que estão dentro de mim esperando para aflorar, esperando para crescer e eu ser feliz. Porque não é à toa que Jesus falou: brilha a vossa luz, vós sois deuses. Ele falou isso por quê? Porque se não tivesse algo para brilhar, ele não diria para a gente brilhar. Mas essa luz que está dentro de nós, que ela vai brilhar, o que significa isso? É uma luz que é iluminada pelo amor. Então, eu só vou poder ter essa luz que vai me trazer a felicidade com uma receita única. Uma única receita, que é a receita na qual eu nunca vou errar, na qual eu nunca vou me arrepender, que é seguir o Evangelho de Jesus. Então, se eu quero ser feliz, se eu quero trazer essa centelha divina que está dentro de mim, porque eu sou filho do Criador, eu tenho que seguir o Evangelho de Jesus. E o que é que Jesus diz? Vinde a mim, todos vós que estáis sobrecarregados, que estáis aflitos, e eu vos aliviarei, porque o meu fardo é leve e meu jugo é suave. Então, se é de nós escolhermos o fardo do mundo, da vida material, do egoísmo, do individualismo, e o fardo de Jesus, vamos escolher o fardo de Jesus. Porque o fardo de Jesus vai nos trazer mais felicidade, vai mudar nossa vida. E qual é o ensinamento de Jesus? Amar, perdoar, compreender, fazer o bem, fazer o próximo que eu queria que fizesse para mim, ser caridoso, ser gentil, não ser egoísta. É fácil? Não. Se fosse fácil, nós todos já estaríamos evoluídos quando terminasse essa live aqui, né? Mas se torna fácil, porém se torna fácil quando nós usamos a nossa boa vontade, a nossa vontade, impulsionando-a para que isso aconteça. Então, o que é que eu tenho que fazer para isso? Eu tenho que estar alerta para mim, vigilante para mim, né? Orar e vigiar. Vigilante para aquilo que eu penso, para aquilo que eu sinto, para aquilo que eu faço. Porque no próprio instante que eu estou aqui me relacionando com as pessoas e eu tiver o impulso de agir com egoísmo, eu vou pensar: opa, eu aprendi com Jesus que eu tenho que fazer o bem, eu não posso ser egoísta. No próprio instante que eu desejo mal para alguém, opa, eu vou fazer uma prece e desejar o bem para essa pessoa, eu não vou me vingar. E assim a gente vai exercitando o amor, porque o amor é algo que se aprende, e a gente vai, de pouquinho em pouquinho, fazendo aquela sementinha que está dentro da gente desabrochar. E através do bem, a gente vai resgatando o passado e fazendo um futuro melhor, fazendo um futuro mais feliz, para mim e para as pessoas com as quais eu convivo, as pessoas do meu círculo, né? As pessoas às quais Deus me plantou para que eu seja uma rosa que desabroche luz e amor. Bom, meus queridos, é isso, né? Vou deixar aqui agora a palavra para vocês aqui no final, para concluir. Tá bom, Ronieri. Muito elucidativa, viu? Você tocou todos os pontos necessários para que nós possamos compreender o porquê das coisas que estão acontecendo nas nossas vidas. A importância do estudo do Evangelho
segundo o Espiritismo, que nos dá consciência das causas das nossas aflições e nos dá um roteiro para que nós possamos modificar, né, essa aflição, tirar essa aflição da nossa vida. E é através do trabalho no bem, não tem outro caminho, não. É através da caridade. É interessante que no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Fora da Caridade Não Há Salvação, o Allan Kardec, né, orientado pelos Espíritos, ele diz que não tem outro caminho para alcançar o reino dos céus senão pela caridade. Não existe outro. Sim. Porque se houvesse outro caminho, outra forma, Jesus tinha falado. E Jesus só colocou o amar ao próximo como a si mesmo, ou fazer ao próximo aquilo que gostaríamos que fosse feito conosco. Então, quando a gente começa a seguir esse roteiro de Jesus, com certeza, a nossa vida, ela muda para melhor. Ela muda para melhor. Né? Mas, vamos ver o que os nossos amigos falaram. E aí, Ruth, como é que estão? Como é que está aí o chat? É chat ou é chat, hein? Eu nunca... Chat, eu não sei falar essas coisas, não. São perguntas. Como é que estão as perguntas? Nós não temos nenhuma pergunta no momento, mas assim, as pessoas estão parabenizando a Roniérica pela bela exposição dela nesse momento. Obrigada. Mas pergunta nenhuma. Nenhuma, né? Obrigada. Não. Pronto. Tá bom. Deixa eu ver aqui. Né? Viu, Roniérica? Se você apertar aí do lado, tem um botãozinho, bem no lado direito, em cima do teu celular, deve ter. Aí tá lá escrito comente. Já viu? Deixa eu ver. Comente. Nossa, não tá aparecendo aqui para mim, não. É bom nem apertar isso. Tá no celular. Porque o pessoal não sabe o sufoco que foi para a gente entrar, né? Para gente pegar esse ponto aqui, né? Foi uma novela. O meu notebook travou. Uma novela que nós conseguimos, né? E você deu o teu recado. A Deus. Pois é. Verdade. Bem, então vou aproveitar, né? Eu vou falar sobre o nosso aniversário, e agora no dia 17, ou seja, faltam 4 dias para o nosso aniversário de 19 anos. Estaremos fazendo 19 anos de fundação. E uma das características marcantes do... Né? Ok, Ruth? Sim, só acabou de chegar uma pergunta aqui antes de você entrar nessa... uma pergunta aqui do nosso amigo Fernando Bezerra. E ele pergunta se o nosso passado define nossas dores de hoje. Uma pergunta. Para a Roniérica. Se o nosso passado define? Define nossas dores de hoje. Define as nossas dores de hoje? Sim. Ah, sim. Tem dores que nós sentimos hoje que são definidas por ações passadas. Tem dores de hoje que são definidas por ações na vida atual. Lá no Livro dos Espíritos, eu não lembro qual é a questão, os Espíritos explicam que muitas vezes as nossas aflições atuais é somente porque a gente não usa bem a nossa inteligência. Às vezes por comodismo. Então, a gente não pode ser radical. Tudo que eu estou sofrendo hoje é por encarnações passadas. Muitas vezes são por aflições atuais. Então, aquilo que nós não compreendemos como causa atual, ela tem como resposta encarnações anteriores. Então, por exemplo, por que uma criancinha linda de 2 anos, ela encarna com câncer, enquanto a minha vizinha, a filha dela está saudável? Por que um jovem de 15 anos fica paraplégico, enquanto o outro completa 40, 50 com saúde a doar? Então, por que essas experiências diferentes? Tudo isso só vai ser compreendido se a gente analisar encarnações passadas.
e experiências que o espírito precisa passar para poder evoluir. É isso. Na verdade, quando eu ouvi essa pergunta, eu pensei logo na lei de causa e efeito, né? Sim. Ou seja, tudo que nós estamos colhendo foi motivado por ações do passado. Mesmo que esse passado seja um passado recente, como esse que você falou, que a doutrina espírita trata como causas atuais das aflições. Mas para que a gente receba uma corrigenda de alguma coisa, a gente precisa fazer ter um ato. Precisa. Tanto é que você não sei se foi na leitura que a Ruth fez, ou foi você que comentou, né, que Deus ele não pode beneficiar quem não fez o bem e nem castigar quem não fez o mal, né? Então, o bem e o mal precisam ser feitos, né, para que possamos ter o reflexo, receber o efeito desse ato, né? Então, tudo que está acontecendo na nossa vida agora, diz respeito ao nosso passado. E também estamos trabalhando o futuro. Tudo que nós estamos plantando agora, através das nossas atitudes, dos nossos pensamentos, no nosso trabalho no bem, ou então até mesmo da ociosidade, nós estamos plantando o que nós vamos colher amanhã. Verdade. É interessante. É como se a gente olhasse para o céu. É interessante. Eu sempre, quando falo nesse negócio de passado e presente, eu me lembro do céu, das estrelas. Uhum. Quando a gente olha para as estrelas, para o céu, e vê essa maravilha que é o universo, na verdade, nós estamos olhando para o passado. Aquilo ali que nós estamos olhando não é o presente, é o passado. E é o passado, muitas vezes, de milhões de anos atrás. Né? Talvez uma daquela luzinha ali que nós estamos enxergando, aquela estrela já nem exista mais, mas nós estamos enxergando ainda a sua claridade. É o passado. Quando a gente olha para a Lua, nós estamos olhando o passado. Quando nós olhamos para o Sol, é o passado. E quanto mais distante esse nosso foco do olhar, o passado é muito mais remoto. Né? Então, o que nós estamos colhendo hoje, na verdade, estamos colhendo e plantando. Na verdade é essa, né, Ronieri? Nós estamos colhendo e estamos plantando. Né? De respeito ao passado. De respeito ao passado. Né? Por isso que essa questão que você colocou aí é muito importante a gente ter essa noção. Dizem, né, não sei se são os espíritos, existe uma frase que diz assim, que o plantio é livre. O plantio é livre. Eu posso plantar o que eu quiser. É meu livre-arbítrio. Agora tem uma consequência. E a consequência é a colheita. A colheita é obrigatória. E eu só vou colher aquilo que eu plantei. Eu não vou colher outra coisa. Do jeito que eu não estou pagando, né, uma dívida de outra pessoa. Eu estou pagando a minha dívida, não de outra pessoa. Mas a colheita também vai ser a minha colheita, não a colheita dos outros. Não é você, Rony, Érica, que vai plantar e eu vou colher, não. O que você plantar, você vai colher, e o que eu plantar, eu tenho que colher. Certo? É isso aí. Então, vamos lá. Deixa eu, então, falar aqui um pouco do aniversário, porque no aniversário de 19 anos, eu estava falando que uma das características do nosso grupo é estudar as obras básicas da doutrina espírita. As 5 obras, né? E as outras obras também escritas por Allan Kardec, mas a gente dá a prioridade nas 5 obras básicas. Isso foi o motivo para fundarmos o nosso grupo, que dia 17
estará completando 19 anos. E no dia, eu não sei qual dia da semana, se eu não me engano é terça-feira, se eu não me engano. Terça-feira. É uma terça. Né? Então, terça-feira nós faremos uma live e vamos fazer uma homenagem, vamos comemorar o nosso aniversário, fazendo uma homenagem ao nosso patrono, Jaime Hollenberg de Lima, o fundador do Lar Fabiano de Cristo. Né? E para falar do Lar Fabiano de Cristo, nós convidamos o presidente da Cruzada dos Militares Espíritas, coronel professor Danilo Vilela, que além de ser o presidente da Cruzada dos Militares Espíritas, ele é um dos diretores do Lar Fabiano de Cristo. Então, nós faremos uma breve biografia do Jaime Hollenberg e o professor Danilo Vilela, ele fará um breve comentário sobre o Lar Fabiano de Cristo. Tá? E assim a gente vai fazer um aniversário simples, né, porém muito significativo, porque nós vamos falar da obra e do autor da obra, que foi o Jaime Hollenberg de Lima. Tá? Só para lembrar, o Lar Fabiano de Cristo, esse ano, ele fez 62 anos, viu? 62 anos de fundação. Né? E está espalhado por todo o Brasil. Todo o Brasil tem um Lar Fabiano de Cristo. Tá? Então, eu convido a todos que estão aqui nos assistindo para conhecerem, né, o presidente da Cruzada dos Militares Espíritas, que vez ou outra eu estou falando aqui, que eu faço parte, eu sou o representante da Cruzada dos Militares Espíritas aqui em Fortaleza, e para conhecer o presidente e para conhecer um pouco mais sobre a obra de Jaime Hollenberg de Lima, que é o nordestino, viu? Pessoal aí do Sergipe que está nos assistindo, ele nasceu em Maruim, em Sergipe, lá em Maruim, tá? Então é o nordestino que fez essa obra magnífica que é o Lar Fabiano de Cristo. Tá certo? Então vamos lá, encerrar, né, minha filha? Isso. Então, tá. Vamos agradecer aos nossos irmãos que estiveram conosco na noite de hoje, em nome do Grupo de Estudos Espíritas Jaime Hollenberg. Muito obrigada a todos. E só para não esquecer que domingo tem no Instituto de Cultura Espírita o Espiritismo em Debate, que esse mês estão estudando os livros do Francisco Cajazeiras. Francisco Cajazeiras, né? Uma homenagem a ele. E essa semana agora vai ser o livro sobre... infelizmente, a minha memória já não é como antigamente. Mas o Fernando vai colocar aí. Eu estou esperando ele me dar aqui uma ajuda, mas ele não ajuda mesmo. Né? Mas vai ser com Valterdes, né? E ele vai falar sobre um livro lançado por Francisco Cajazeiras. Eu estou esperando aqui, mas ele não vai mandar, não. Aqui pelo chat, aqui não... Mas é o Espiritismo em Debate. Lembrando, né, Ruth, que no domingo começa às 18 horas, viu? Isso. 18 horas em ponto. 18 horas em ponto. Tá? Então, vale a pena assistir. Tá ok? Ok, então, Ruth, vamos fazer a nossa prece. Isso, vamos agradecer a nossa amiga Roniérica, né, que se disponibilizou a estar conosco na noite de hoje. Muito obrigada, viu, Roniérica? Eu que agradeço, gente, por estar aqui. Obrigada. Só uma pergunta, Roniérica. Você está no Irmão Leite, tá? Como assim? Sim, agora, sim. Agora? Não, agora? Não, eu estou em casa. Ah, tá. Eu pensava que você estava no Irmão Leite, ó. Não. O Irmão Leite ainda está fechado.
O Irmão Leite, por enquanto, não está tendo atividades presenciais, não. Aí recesso Está também, tendo né? live. Está Tá, tendo live também. Estou morrendo tá de bom. saudade, mas por enquanto não pode. Ah, eu já sei como é que é. Sabemos, né? Sabemos como é que é. Tá bom, então vamos lá, né, Ruth? Vamos lá. Então, quem vai fazer a prece final para encerrarmos a Você, né? É isso, é. Então, para encerrar a nossa live da noite de hoje, mais uma vez, muito obrigado a todos. E vamos encerrar com a prece de agradecimento, né? Agradecemos a Deus, nosso Pai maior, nesse momento, por mais uma oportunidade que tivemos na noite de hoje, de aprendermos, Senhor, um pouco mais dos teus ensinamentos. Que nós possamos ser luz sempre em nosso caminho, e que essa luz possa iluminar todos aqueles que estão ao nosso redor. Só temos a te agradecer, Senhor, por tudo. Fica conosco, nos ampara na noite de hoje, por todo sempre. Que assim seja. Que assim seja. Tá bom. Eu vou fechar aqui a live, viu, Romérica? Eu gostaria que você Tá, muito permanecesse. obrigada, gente. Permaneça só um Tá bom. pouquinho para a gente conversar. certo. Deixa eu encerrar aqui. Tá ok.